Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 12. Diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade, para o louvor de sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão de pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós, com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério de sua vontade, de acordo com seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor de sua glória. Amém. Glória a Deus, seja a Ele dada para todos sempre. Juntos esta noite, mais uma vez, celebraremos o Senhor de nossa salvação, o Deus de nossas vidas. E eu quero te convidar também, não somente a dedicar o teu coração em louvor ao Senhor, mas até por razão disso, por louvá-lo com intensidade, por dedicar esse momento exclusivo a Ele, permitir que somente Ele seja adorado nesse lugar, aí onde você está, de modo que a presença do Senhor sinta liberdade de inundar o seu ambiente e a sua casa seja repleta, mais uma vez, da unção permanente do Espírito Santo, a unção que cura, a unção que liberta, a unção que quebra o jugo, a unção que levanta o que está enfermo, que sara todo tipo de enfermidade, a unção do Senhor que está sobre a igreja, sobre aquele que crer, pois foi isso que João disse, que nós temos a unção do santo, a igreja o tem, portanto devamos fazer uso dela, em o nome de Jesus o Cristo. E eu quero te convidar a orar agora, pela fé, na fé, e em razão dessa fé, vamos clamar ao Senhor, e pedir a Ele que nos dê graça, nos fortaleça, nos ajude, para que possamos vencer o dia mau, e termos não só as vitórias sobre as circunstâncias, mas em meio a elas, podermos testemunhar do amor maravilhoso de Jesus. Oremos agora. Paizinho, uma vez mais, apresentamos a Ti em oração, e não apenas um contexto isolado de oração, mas apresentamos a Ti vários clamores, e o que estamos apresentando a Ti agora, Senhor, já lhe fora apresentado por todas as pessoas que aqui estão. Gente que já chegou diante de Ti com lágrimas, gente que já molhou os seus pés, gente que já gemeu em Tua presença pedindo o Teu conforto, a Tua ajuda, o Teu poder libertador. E eu me uno a eles agora, assim como centenas, talvez milhares de pessoas estarão se unindo a estas pessoas em oração agora, para juntos, Paizinho, deixarmos nossas lágrimas e nossos clamores diante do Teu altar. E a Tua palavra diz que o Senhor colhe as nossas lágrimas em um odre, e que isto serve de memória diante de Ti. Por isso, Senhor,
não nos envergonhamos de chorar em tua presença e clamar pela vida dessas pessoas que aqui estão. Sim, Paizinho, são pessoas como nós, são filhos e filhas que estão sofrendo dores tamanhas, e não somente eles estão a sofrer, mas suas famílias sofrem igual. E nós não oramos, Senhor, simplesmente como um gesto de solidariedade ou manifestação de crença. Nós oramos, Paizinho, por causa da tua palavra que nos deu o privilégio de crer. E nós já não poucas vezes fomos alvos desse poder majestoso de Jesus, que levou sobre si todas as enfermidades e nos deu plena saúde. Por termos, Senhor, visto, participado e temos recebido tantos milagres através da fé, agora uma vez mais nós cremos e pedimos essa manifestação do teu poder, que o teu poder curador, Senhor, que o teu poder restaurador, que o teu meigo Espírito Santo, que sabe aonde dói agora, que sabe aonde está a inflamação, onde está o câncer, onde está o problema desse coraçãozinho, aonde está a dor, que o teu Espírito, Senhor, com a sua mão sensível, seu poder extraordinário, tire toda a dor dessa pessoa que acabada está. E essas lágrimas que descem desses olhos, sem poder levantar dessa cama, Senhor, oh, aleluia, não seja apenas contemplada, mas seja ouvida, seja atendida, pois tu és o Deus que tudo pode. Ninguém pode fazer isso a não ser o Senhor. Reconhecemos a nossa falibilidade, chegamos à encruzilhada da vida, Senhor, da qual realmente reconhecemos que sem ti nada podemos fazer. Então declara mais uma vez o teu poder sobre estas pessoas, e que o inferno que de alguma maneira tem zombado da fé desses cristãos, seja mais uma vez envergonhado e o nome de Jesus glorificado, mediante aquilo que tem acontecido na vida dos que creem. Que os seus milagres uma vez mais promova a salvação, Senhor, e traga consertos de almas. Sim, Senhor, restaura os enfermos, restaura, Senhor, desde aquele que está já à beira da morte, mas tu és o Deus que traz a vida até aquele que já morrera. Então eu te suplico agora, eu me uno à voz dessa gente toda que comigo ora, e juntos, Senhor, nós concordamos que esse milagre aconteça, que a bênção venha, que o teu favor nos inunde, e que pelo amor de Jesus a cura chegue. Aleluia. Oh, aleluia. Sim, Senhor, restaura agora mesmo. Isso, Senhor, restaura agora mesmo. Aleluia. Aleluia, aleluia. Eu te louvo por essa fé e essa certeza de que está curando agora. Então que receba essa pessoa aí em casa agora a cura. Receba essa pessoa aí no leito de hospital a cura. Receba agora esta oração em o nome de Jesus. Espírito de morte, nós te repreendemos em o nome de Jesus sobre esta vida. Não tens autoridade, porque Jesus está curando agora. Eu te louvo, Senhor, eu te louvo, 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 eu te louvo. Oh, Senhor, aproveite para louvá-lo, porque Ele está curando agora. Pode crer no que eu te digo. Quem crê recebe a cura agora.
Ah, Jesus. Existem correntes sanguíneas cujo sangue começou a ser bombado com muita velocidade agora. Oh, como uma vitalidade entrando pelas veias. Que o nome de Jesus seja glorificado. Aleluia, aleluia. Oh, Pai, como é bom estar aqui. Como é bom estar em Ti, Senhor. Te louvo. Bendito seja o Teu nome para sempre. Aleluia, aleluia. Oh, queridos, peço sua compreensão. Eu sei que diante de TV, a gente às vezes tem que ser polido, tem que ser controlado, tem que ser resistente, tem que ter um equilíbrio, mas é impossível. É impossível esse corpo conseguir segurar. Te amarei por toda a vida, Senhor. Bendito é o Teu nome para sempre. Bendito é o Teu nome para sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero conversar com você. E se eu conseguir, quero te levar a compreender um pouquinho desse Jesus tão maravilhoso, desse amor tão perfeito, desse Deus tão glorioso, desse espírito de amor e de paz que sempre nos envolve, que sempre nos fortalece, que sempre nos ajuda, sempre nos alinha. Sempre que clamamos, está pronto a atender. Sempre que pedimos, não nega atenção. Não passa de largo, não ignora o clamor, nem fecha os olhos ao aflito, nem se faz de surdo diante daquele que por ele espera. É o amado da nossa alma. É aquele que merece todo louvor. Então aí na tua casa, eu vou te pedir por 1 minuto. Tire 1 minuto. Pare tudo agora. Se estiver comendo, pare de comer. Se estiver andando, pare de andar. Oh, feche os seus olhinhos, levante as suas mãos aos céus. E por alguns segundos ou minutos, adore aquele que está no trono. Agradeça a Ele pela vida, adore a Ele, louve a Ele. Louvam ao teu nome.
seja tocado pelo Espírito Santo aí onde você está. Sinta a presença dEle. Sinta a presença dEle. Sinta a presença dEle. Te amo, Senhor. A Ele a glória, a Ele a glória. Aleluia. Oh, não o perca. Não o perca. Não deixe com que a pandemia, com que o isolamento, com que as lutas te arranquem dele. Não deixe com que as dores, as inseguranças, as incertezas, os benefícios, a riqueza, os valores te arranquem dele. Não deixe que as bênçãos te arranquem de perto dele. Mas se agarre a Ele, se agarre a Ele. Bendito é o teu nome, Pai. Te louvarei, te louvarei. Aleluia, aleluia. Oh, meu Cristo, meu Cristo, teu nome seja louvado. É preciso compreender esse amor. É preciso ter uma dimensão do que significa o amor de Jesus. Olhar para Jesus e não entender o seu amor é o mesmo que caminhar a vida inteira sem saber para onde ir. Estar com Jesus e não compreender o seu amor é o mesmo que casar-se com alguém e durante todo o processo da vida não entender o porquê se casou. Mas andar com Jesus também nos promove o privilégio de conhecê-lo de perto e, consequentemente, conhecer a razão e o porquê de amor tão grande, tão ínfimo, tão glorioso. E eu gostaria muito, sim, Efésios. Mas antes de chegar no que Paulo disse, eu fico a pensar qual era a ideia que os discípulos tinham do grande amor de Jesus. Como é que eles compreendiam esse amor tão maravilhoso, tão glorioso? Como que eles dinamizavam essa ideia de amor? Como eles conversavam entre si? E eu te confesso que eu gostaria muito de andar com eles e conversar com eles, muito especialmente naqueles dias, para tentar compreender o coração deles e qual a ideia que eles tinham de Jesus. E nas páginas da Bíblia, ao contemplar as falas, os vislumbres, os olhares, os gestos, as indagações de cada um desses discípulos, naturalmente não consigo aqui falar de todos, mas talvez seria prático conversar com pessoas, por exemplo, como João, o mais moço da equipe, e que tinha o privilégio de sempre estar ao lado de Jesus, e a própria Bíblia, em suas palavras, diz que ele reclinava a cabeça sobre os ombros ou o peito de Jesus, de modo que o seu amor por Jesus era demonstrado através dessas atitudes de serviço e carinho. Então talvez seria fácil perguntar a ele e dizer: como é que você entende o amor de Jesus? E talvez ele me diria: é incompreensível, é maravilhoso, eu simplesmente o amo, porque ele é doce, ele é meigo, ele é fiel, ele é amável, ele é gentil, ele se envolve com os problemas das pessoas, acreditam nas pessoas e faz de tudo por elas, então é impossível não amá-lo. Mas olhar para a biografia de João, você vai perceber que ele já era um rapaz amável.
educado, cortês, de uma boa família, trabalhador, honesto. Era um homem muito bom. Mas então talvez me animaria a conversar com o Pedro e perguntar a ele como ele entende o amor de Jesus. Justamente porque no diálogo com Pedro talvez citaria algumas situações que naturalmente não expõem esse mesmo sentimento. Algumas críticas, alguns olhares, algumas dúvidas, algumas incertezas, algumas atitudes que não esperávamos que ele tivesse. Mas ao conversar com ele, talvez ele, na sua sinceridade, espontaneidade, nos diria que ele o admira, que ele o ama, pois anda com ele, mas ele não entende o porquê que ele é daquele jeito. Ele não entende o porquê que ele não revida, o porquê que ele é tão bom, o porquê que ele cura algumas pessoas e ajuda outras. Então faz o amor ser incompreensível. Mas talvez eu me animaria e conversaria com Mateus. Talvez o diálogo com Mateus já seria diferente. O Mateus olharia para mim e diria: eu entendo o amor dele. E eu diria: por que, Mateus? Com certeza ele diria: quem é que iria me amar com sinceridade? Quem é que iria amar um homem que denegria o seu próprio povo, que roubava a sua própria gente, que gastava tudo com a prostituição, que usava da corrupção para maltratar as pessoas e enriquecer a si mesmo? Quem me amaria? Mas eu o amo porque ele me amou primeiro. Então eu consigo ver o amor dele por mim em não me deixar. Talvez se eu fosse conversar com Judas, talvez o Judas diria: eu realmente não consigo entender esse negócio de amor, porque temos um mundo em ruínas, temos uma nação dominada por um império terrível e cruel, que não se vence com amor, mas se vence com espadas. Temos uma crueldade visível de tantos homens que palavras bonitas não irão subjugá-los, mas tem que ser a crueldade de um exército. Então eu não entendo por que ele responde sempre assim, de maneira branda e amável: vou andar com ele até ver aonde vai dar. Mas não consigo entender que isso aí seja amor. Amor devia ser por nós. Então se ama a nós, devia julgar eles. Se nos ama, devia punir aqueles que nos oprimem. Se nos ama, deveria destruir Roma. Talvez essa fosse a fala de Judas, talvez de Simão o Zelote, talvez até de Bartolomeu, talvez de André, talvez de Tiago, filho de Alfeu. E quem dera pudesse conversar com cada um deles, e eles então dariam as suas formas de entendimento acerca do que é o amor de Jesus. Mas certo dia aconteceu uma cena que Jesus explicou isso de uma maneira mais clara, que até para aqueles que não conseguiam compreender o vislumbre desse amor, se tornou passível de compreensão. Porque estava Jesus em um determinado lugar, e depois de efetuar muitas curas e muitos milagres, alguns dos fariseus questionavam os seus poderes e questionavam a sua autoridade. Outros questionavam que ele andava com os pobres e campesinos, e outros ainda criticavam porque ele andava com os enfermos e os curava, mas andava de igual modo com os pecadores e os libertava. Então, em meio a essas críticas todas, apareceu um certo fariseu, e esse fariseu convidou Jesus, insistiu com Jesus e os discípulos, e queria que Jesus fosse na casa dele naquele mesmo instante, para que lá naquela casa, aos arredores de Cafarnaum, ele pudesse comer com ele. E Jesus, de bom grado, aceitou o convite, e com seus discípulos foi à casa desse fariseu. E quando estava na casa desse fariseu, a multidão toda se aglomerando na cidade, afirmando que Jesus estava lá.
E Lucas, no seu capítulo 7, lá no versículo 36 em diante, ele começa a contar que uma certa mulher não era desconhecida, era conhecida. Não era uma pessoa anônima, todos sabiam quem ela era. E como diz o fariseu, e o que ela fazia. As pessoas não sabiam apenas o seu nome, o seu endereço, a sua história, o seu RG, mas sabiam também todo o histórico dessa mulher, tudo aquilo que ela viveu e fazia era público. E essa mulher soube que Jesus estava jantando na casa deste fariseu. Então ela, com muito esforço, ela conseguiu romper a multidão. E de uma maneira sorrateira, silenciosa, mas esperta, conseguiu rastejar entre pernas e bolsas. E por trás, onde Jesus estava próximo, ela foi se arrastando em uma agilidade tamanha até chegar aonde Jesus está. E sem que Jesus a visse, pois estava ele à frente, como que de costas a ela. Então ela veio por trás e ali ao chão, ela começou a beijar os pezinhos de Jesus e chorar sobre os pezinhos de Jesus, e a derramar unguento sobre os pezinhos de Jesus, e a lavá-los com perfume misturados com lágrima. E Jesus, é claro que sentiu. Ele se volta para ver e deixa lavar os seus pés. E ela soluça, ela chora, ela está quebrantada, ela está se derramando aos pés do Messias. Então o mesmo fariseu que convidou Jesus para estar ali, argumentou em seu coração: esse homem não pode ser de Deus, porque se ele fosse verdadeiramente um profeta, ele saberia quem é essa mulher e que tipo de coisa essa mulher faz. Ele saberia de onde ela é e que tipo de gente ela é. Como quem pensar em seu coração, se ele fosse de verdade um santo, um profeta, ele saberia que essa mulher não vale nada. Ele saberia que essa mulher é uma prostituta. Ele saberia que essa mulher é uma pecadora que não merece entrar na minha casa. Ele saberia que uma pecadora tocando no pé dele estaria contaminando. Fariseu crente, religioso, guardador da lei, sabia separar os bodes das ovelhas, só que ele ficava com os bodes. As ovelhas ele dispensava. Hipócrita, mais miserável que aquela pobre mulher. Mas o seu coração se enche de ira e a crítica lhe vem aos olhos. Então Jesus, conhecendo o seu coração e conhecendo o olhar de crítica de toda a multidão, explicou o que é o amor, a expressão mais pura de amor. E ele disse assim: Simão, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Se alguém lhe deve 500 dinheiros e não lhe pode pagar, e outro alguém lhe deve 50 dinheiros e também não lhe pode pagar, então você, tendo com eles, perdoa-lhes a ambos a dívida, tanto ao que deve 500 quanto ao que deve 50. Qual destes, Simão, lhe devotará mais amor por gratidão?
E Simão disse: certamente, o que me deve 500, porque maior foi o perdão que eu dei. Então disse Jesus: respondeste bem. Vistes essa mulher? Tu a chamas de pecadora, e de fato ela é. E tu se considera justo. Então eu entrei em tua casa, tu não me ofereceste nada. Mas essa pobre mulher, excluída, pecadora, suja, aos seus olhos imunda, saindo do lixo, rastejou até aqui, não para de lavar os meus pés com as suas lágrimas. Sabe por que isso, Simão? Por causa disto, filha, os teus pecados estão perdoados. Vai-te em paz. O muito dela, Simão, foi perdoado. Isso é a expressão de amor pelo muito que se perdoou, Simão. Mas você não vai entender isso, porque você se acha justo. Você nasceu aí na sua religião, você cresceu na sua opulência, então você não tem esse problema, não é? Mas se parece com um sepulcro caiado. Mas a esta mulher, seus pecados estão perdoados. Quando Jesus explica isso, então ele abre um leque de entendimento ao coração dos discípulos e ao meu coração, do que significa o seu grande amor, do que significa de maneira individual para cada um de nós o verdadeiro sentido de amor. É por isso que você vai encontrar os níveis amorosos de uma pessoa para com Jesus, entre outra pessoa para com Jesus. Porque alguns sabem de onde saíram. Outros até não saíram de um lugar tão ruim, mas sabem onde poderiam estar. Mas outros, mesmo saindo de lugares tão ruins, e mesmo sabendo onde poderia estar, não obstante a isso, não permitem que seus corações façam compreender a miserabilidade do seu próprio ser, e tornam o seu ego maior do que a sua própria necessidade. Então, se conversar agora com os discípulos, depois dessa cena, talvez eles diriam: bem, eu compreendo um pouco mais o amor. Afinal, ele acreditou em nós quando não éramos ninguém. Mas se eu pudesse elevar um pouco o tom, eu convidaria uma outra pessoa e eu gostaria de saber dele o que significa para ele amor. E talvez isso colocaria em uma balança e provavelmente eu observaria sobre o aspecto do coração dos discípulos e me impactaria sobre o aspecto de um coração desta pessoa. De como essa pessoa consegue olhar para Jesus em amor, da forma como os discípulos olham para Jesus em amor. Eu não estou dizendo que o amor deles seja fraco ou ruim, ao contrário. Tudo é amor, mas a intensidade desse amor, e o que te leva a fazer por esse amor, e o que te promove a viver por esse amor. Para eu te explicar o que Jesus entende por amor. Perceba, portanto, que essa pessoa que eu conversaria seria talvez o cara mais adequado a isso, e o nome dele era Saulo. Para você entender o que Saulo me diria, é preciso perguntar quem era Saulo e o que ele fazia. Diferente daquela mulher em que o fariseu disse, saberia quem ela é e o que ela faz, porque era público. Então a gente precisa entender e conhecer Paulo, saber quem ele era e o que ele fazia, do que não era público.
que veio se tornar público posterior. E diz a Bíblia que quando Cristo é levado aos céus, e a igreja começou a crescer e começou a gerar no coração dos judeus uma certa ira, e o coração de um outro certo fariseu, jovem, cheio de força e ânimo, opulento e orgulhoso dentro de seus dogmas, entendeu que recebera o chamado para proteger a religião do judaísmo como se fosse o defensor da fé. Então veste-se de uma capa de justiceiro e começa a implementar uma grande perseguição contra todos aqueles que afirmam ser seguidores de Jesus. E a Bíblia diz que ele começa de forma ardilosa, impulsionando, inflamando e influenciando as pessoas a fazerem o que ele achava que era certo, do que era eliminar os cristãos. O seu currículo traz sobre si a morte de Estevão por apedrejamento, a morte de milhares e milhares de cristãos por apedrejamento, por enforcamento, por comida a leões, por queimado vivo, por cabeças cortadas. E diz a Bíblia, nas próprias palavras de Paulo, lá em Atos 21, dizendo ele que ele mesmo mandou prender e acabar com a vida de milhares de cristãos. Ele se tornou um demônio, um assassino mais cruel dos homens que habitou naqueles dias da igreja primitiva. Relatos históricos afirmam que a comitiva de Saulo era tão violenta que alguns de seus homens estripavam crianças e estupravam às suas vistas as suas mães. Tal era a violência da equipe que andava com Saulo. E tudo isso sob o consentimento dele. A Bíblia diz que ele era um touro indomável, uma fera que anelava por sangue. Ele respirava ameaças dia e noite contra os cristãos. Se você sondar o coração de Saulo, desde os primórdios da igreja até Atos 9, você vai perceber a malignidade, a maldade crescente, a dureza terrível e o gosto de sangue na boca que havia nesse indivíduo. Então olhar para Saulo, talvez eu e você nos dias nos causaria um pouco de ira. Talvez olhar para Saulo e se perguntar: que tipo de gente pode ser aquele cara? Talvez tudo que a gente quisesse era justiça. Talvez a gente orasse de maneira mais retumbante, dizendo: Deus, destrói esse homem, acaba com a vida desse homem. Talvez, se fosse em nossos dias, faríamos até algumas vigílias na perspectiva de que Deus cortasse a cabeça de Saulo. Como se Deus se levantasse nos dias de Davi, não é? E julgasse de maneira rápida e feroz aqueles que se levantavam contra seu povo. Mas a igreja primitiva olhava para Saulo e de uma maneira difícil de compreender, não tem sequer uma vírgula, uma frase de maldição, de lamento, de crítica contra Saulo ou contra quem quer que os matavam. Mas ao contrário, suas orações eram movidas de compaixão. Quando na hora da morte oravam: perdoa-o, Senhor. Ele não sabe o que está fazendo. Enquanto os olhos de Saulo vociferavam ódio, as lágrimas que desciam dos olhos sensíveis e gentis dos crentes destilavam amor ao contemplar a ira de seu algoz. Como pode?
Qualquer um odiaria Saulo. Mas então Jesus o encontra no caminho de Damasco. E ele tem um vislumbre de um Cristo, de uma forma tão gloriosa, que seus olhos não conseguiram conter o brilho e se escureceram. Mas o seu coração se iluminou de tal forma, que mesmo não podendo ver a luz do dia, tudo o que ele via era a face do Cristo. Era a beleza insondável dos olhos de Jesus. Era o brilho majestoso de sua face. Era o barulho gentil de sua voz lhe orientando o que deveria fazer. Uma paixão nasceu à primeira vista. Então esse cara agora, ao receber de Jesus de maneira imediata o perdão por tudo aquilo que ele acabara de fazer, era como se Jesus, olhando para ele, dissesse: está vendo esse sangue nas suas mãos? São de milhares de mães e filhos, meus filhos, mas eu te perdoo deles agora. Está vendo essas manchas na sua roupa, Saulo? São de obreiros, de pastores, de crianças que foram por ti degolados. Mas eu limpo esse sangue de suas mãos agora. Está vendo essas lembranças na sua cabeça, Saulo? Essas marcas de dor e de assassinato mediante os gemidos e os louvores da minha igreja enquanto você os enforcava. Eu limpo isso agora. Eu te lavo no meu sangue agora. Eu purifico a tua alma agora. Estás perdoado. Então eu posso ver o coração de Saulo, onde as trevas por completo escurecido fazia com que ficasse cada centímetro do seu ser. Por onde ele olhava, por onde ele estivesse, tudo que ele via era a escuridão de sua própria alma. Os gritos altissonantes de milhares de vozes em meio às mortes que ele mesmo provocara estão em meio a essa escuridão, como que fantasmas assombrando a sua alma. Mas quando Jesus diz: tu és para mim um vaso escolhido, o perdão está descendo. E à medida que o perdão de Jesus vai descendo, como que uma pequena e incandescente fagulha de luz no meio daquele imenso universo de escuridão, aquela luzinha começa a brilhar e ela vai crescendo, crescendo e crescendo, e à medida que as vozes que o assombram vão desaparecendo, aquela luz vai crescendo, 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 e aquele coração cheio de ira, de ódio, vai dando lugar a um quebrantamento, a uma lágrima, a um amor, a uma doçura. Oh, que luz! E essa luz foi dissipando as trevas do coração amargurado. E à medida em que a amargura ia saindo, ia preenchendo aquele espaço de uma graça brilhante, salvadora, como que uma higienização no coração ardiloso e cruel de Saulo, e os diabos foram tirando o seu lixo, foram arrancando as suas sujeiras, foram pegando as suas trouxas, indo embora, e aquele Espírito Santo foi se assentando
brotando no coração de Saulo e diz a ele: agora eu vou te mostrar o verdadeiro mundo de Deus. Que amor! Oh, quando todo o processo acontece e o coração dele agora está todo iluminado, então ele sonda o seu interior e procura a motivação de ódio que o levava a macular as pessoas, e ele não encontra mais. Ele procura a razão de mortandade, mas ele não encontra mais. Mas quando ele olha para dentro de si mesmo, seu coração se derrete, os seus olhos não seguram e as lágrimas molham todo o seu semblante, e ele começa a sentir um amor tão imenso e diz: eu estou pronto para sofrer e para morrer por esse amor. Ele agora sabe explicar que amor é esse, porque ele tem dimensão da grandeza, da profundidade, da altura e da largura de sua condenação. Os gritos das almas das quais ele levou através da morte saíram de sua mente, mas ecos de louvores daqueles que cultuavam a Jesus continuam inspirando seu coração, e tudo que ele quer é sentir aquilo que eles sentiam. Então, pouco tempo depois, ele está pregando ali, e tudo que ele diz é: não temo a morte, não tenho medo dos judeus, eu só quero anunciar o que está cheio aqui dentro. Tal era a sua exposição, que os irmãos, para protegê-lo, tiraram da cidade ele num cesto. Tal era o desejo que ele tinha de mostrar o que seu coração estava cheio agora. Um amor incompreensível, que ninguém pode dar senão Jesus, a fonte de todo o amor. Então eu perguntaria: Paulo, como você explica esse amor de Jesus? Talvez ele me diria: bom, posso te explicar em 3 pontes. A primeira é olhando para mim mesmo. Olha para mim, olha quem eu era, olha em que estado eu estava. Talvez se Paulo olhasse para mim e perguntasse: Emerson, se você estivesse no tribunal do júri e eu assentado no banco dos réus, mediante todo o meu histórico de quantas mortes eu promovi de pessoas inocentes, das quais eram justificadas pelo sangue de Jesus, quantas crianças eu joguei para os leões, quantas crianças foram estupradas pela minha equipe, quantas pessoas foram degoladas, qual seria o seu veredito? Eu diria: não gastaria uma frase, usaria apenas uma palavra: condenado. Talvez 2 ou 3 dizendo digno de morte. Talvez você faria o mesmo, ou não. Talvez você olhando para Saulo e se lembrando de parentes seus, de pessoas as quais ele assassinou, e olhando para ele assentado no banco dos réus, sabedor que pode sair dali livre. E agora? Difícil, não é? Ele está no banco dos réus e você pode apontar o dedo, você pode condená-lo à morte, ou você pode libertá-lo. O único que tem o poder detentor disso é Jesus, e Jesus espera que você tome a decisão certa. E essa decisão não pode ser tomada baseada na minha justiça, mas na justiça dele. E na tua justiça, Senhor, tu vai deixar um homem desse impune? Na tua justiça, Senhor, tu vai deixar um assassino impune? Na tua justiça, Senhor, tu vai deixar um cidadão maldoso impune? Jesus diria: do mesmo jeito que eu te perdoei, eu estou pronto a perdoar aqueles. Significando que os seus erros são perdoados, mas as suas consequências naturalmente viverão.
Então, olhando para Saulo, talvez eu diria condenado. Mas Jesus olhou para ele e disse: Saulo, assim como o Emerson, e assim como o Anderson, assim como o Lucas, assim como o Pedro, assim como todos os nomes daqueles que me servem, toda a história da humanidade, dos pecados deles que eu os perdoei, sejam grandes ou pequenos, eu estou perdoando Saulo agora, e tudo aquilo que ele fez eu vou lançar no mar do esquecimento, e direi que desses pecados eu não me lembrarei mais. Mas ele não merece, Senhor. Talvez no lugar de Pedro eu diria: ele não merece, Senhor. Ele não merece. E Jesus me diria: mas você também não merecia. E talvez eu, no meu argumento, eu diria: mas eu não matei ninguém, não roubei. E Jesus me diria: você só me negou. Você me negou com as suas atitudes. Você me negou quando escolheu o pecado. Você me negou quando escolheu falar mal de um filho meu. Você me negou quando escolheu defraudar alguém. Você me negou quando escolheu não me servir mais. Você me negou quando poderia afirmar de mim. Então eu, no lugar de Pedro, eu cairia de igual modo nos pés de Jesus e dizia: sim, sim, ele merece ser perdoado assim como eu mereço, pelo teu amor e não pelas minhas virtudes. Então eu diria: Saulo, e agora? Como você me explica o amor de Jesus por você? Então Saulo me diria: que tal você compreender isso a partir daquilo que eu escrevi e vivi? Por que? Eu perguntaria. Ele diria: porque a minha vida toda foi uma ardente exposição daquilo que eu sinto por ele. Desde aquele primeiro momento na estrada de Damasco, eu nunca mais deixei de viver a intensidade desse amor por ele. E aí, se você buscar a história de Saulo, você vai ter que concordar comigo e com ele que em todos os momentos, desde quando ele encontrou Jesus na estrada de Damasco, parece que ele passou o restante dos seus dias tentando demonstrar a Jesus o quanto ele o amava. Em cada pregação, em cada palavra, em cada oração, em cada carta, em cada igreja que Paulo abria ou pregava, você vai ver ele fazendo igual aquela mulher, se dobrando aos pés de Jesus. Porque tal qual é o tamanho do perdão, é o tamanho da gratidão. Oh Deus, oh Deus. E depois de expor tudo isso, talvez então ele me diria: sabe o que eu sinto e o que eu vejo do amor de Jesus? Eu diria: o que, Paulo? Primeiro lhe afirmo que o amor dele está derramado em nós, por meio do seu precioso Espírito Santo. Ele não colocou uma gotinha de amor aqui no meu coração enegrecido pelas trevas, mas ele derramou como uma cachoeira infindável de amor infinito, e que não termina. Esse amor preencheu cada lacuna do meu ser, preencheu cada cantinho do meu coração, cada espaço. Esse amor tomou conta, e tudo que eu faço agora é tentar corresponder. Por que, Paulo? Porque ninguém me amou como ele, ninguém me perdoou como ele, ninguém me ofereceu como ele o céu.
E o que mais você me diria, nobre pastor Paulo? Então Paulo me levaria a um dos textos mais incríveis de todo o seu ministério. E levaria-me a pensar nesse texto com tanto carinho. Pois disse de maneira tão pujante, sabe qual é a finalidade, a grandeza desse amor feitosa? Eu diria qual, Saulo? Ele diria, bem, para quem escrevo denuncia o quanto Ele os ama. E ele traduz isso ao coração de todos nós, escrevendo à igreja em Roma, no capítulo 8, e o versículo 28, dizendo: e sabemos que todas as coisas trabalham juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Para quem Ele conheceu antes, Ele também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, para que Ele pudesse ser o primogênito dentre muitos irmãos. O que você quer dizer, Saulo? Quer dizer que antes que você tivesse nascido, Ele já te amou. Antes que você tivesse cometido qualquer pecado, Ele já te separou. Ele já viu em você o que Ele queria e desejou tê-lo dentro dele mesmo como a imagem de seu próprio Filho. Então o que você sente aí dentro é o Espírito Santo te transformando e te fazendo igual ao Filho dele, que te perdoou com um amor imenso. Dá para explicar melhor, pastor Paulo? Ele diria com certeza. Então ele continua e diz: além disso, aos que Ele predestinou, a estes também os chamou, e aos que Ele chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, então a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará gratuitamente também com Ele todas as coisas? Quem acusará coisa alguma aos escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Quem é que nos condenará, se Cristo é quem morreu, e sim que foi ressuscitado, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por causa de ti somos mortos todos os dias, somos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, através daquele que nos amou, porque estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que você quer dizer, Paulo? Quero dizer que você pode se tornar um cão que vomita e come o próprio vômito, que você pode se tornar como um porco no chiqueiro, sujo e lameado. Isso não vai fazer com que Ele deixe de te amar.
e um sussurro do seu coração pedindo socorro a Ele, fará com que Ele estenda as mãos, ainda que você esteja na lama do chiqueiro, na fossa do estrume, na miséria, na beira do inferno, com o pé no abismo, Ele te arranca de lá, porque o seu amor é mais forte do que todas as coisas juntas. Talvez você não entenda a obsessão de alguns. Talvez você não compreenda a devoção de outros. Talvez você não entenda o afã de servir de algumas pessoas. Talvez você não entenda os gritos de louvor de outros. Os pulos e os saltos e os aplausos e os aleluias e os glória a Deus de muitos. Talvez você não entenda as lágrimas daqueles que diante de ti exponham. Mas se você se questionar dentro do seu coração, então se lembre daquela mulher pecadora, suja, contaminada, isolada, maculada, destruída e ferida, desprezada e suja como uma porca no chiqueiro. Mas então ela chega aos pés de Jesus. E você vai entender. Sentindo as chamas do inferno, o chamuscar do calor de Satanás, sujo, sem nenhum tipo de qualquer coisa que atraia os olhos da pessoa mais comum. Mas então, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, aquele cujos olhos brilham mais forte do que o sol do meio-dia, cujos cabelos são tão puros e brancos, mais brancos do que a pura neve, cujos vestidos refulgiam uma santidade imaculada, do qual nunca sequer em seu pensamento houve qualquer engano. Vestes brancas, resplandecentes, pés reluzentes, como um latão polido, cinto de ouro no peitoral. Talvez olhássemos para ele, evangelista Anderson, e sobre o aspecto dessa cena, ele é belo, não é? Maravilhoso, perfeito, glorioso, digno de um trono. Elevaríamos a nossa voz e o adoraríamos com todo o empenho de nosso ser. Mas vestido como ele está, então ele olha para baixo e ele vê um Saulo com sangue no corpo, sujeira nas mãos, ódio no coração, raiva na alma, pior do que um porco no chiqueiro. Então vem Jesus, vestido de sol, desce no chiqueiro,
Então você vai entender o porquê Saulo geme dia e noite pedindo a Jesus: dá-me almas, dá-me almas, dá-me almas, dá-me almas. Ele sabe de onde ele saiu, ele sabe aonde ele ia, qual era o seu destino. Mas o Cordeiro não se importou com as vestes brancas, porque a sua brancura embranquece a roupa suja de quem está na lama. Ele desce aos buracos mais sujos e escuros, lamacentos e fedorentos, para salvar uma ovelha que anela por seus braços de amor. Só compreende o amor de Cristo quem sentiu o ódio de Satanás. Só entende a grandeza do amor do Cristo quem viveu o ódio destrutivo do pecado. Só entende a grandeza do amor de Jesus quem compreende a verdade terrível do inferno. Por isso que o Espírito do Senhor provoca em nós ao menos duas coisas hoje: a consciência de quem somos hoje e onde deveríamos estar. Segundo, o quão devedores somos a Ele e o quanto devemos nos esforçar para sanar essa dívida impagável, levando almas, tirando pessoas das garras daquele que nos prendia e levando aquele que nos libertou. A prova de amor que dou a Jesus é me esforçando para amar aqueles a quem Ele amou no chiqueiro e tirá-los de lá de igual modo Ele tirou a mim. Pois só quem saiu de lá ainda se lembra do cheiro da podridão e não quer mais voltar, não é? Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Mas lá é que eu quero estar. Lá é que eu quero ir. Mas eu quero levar milhares de africanos, milhares de douradenses, milhares de brasileiros, milhares de asiáticos, milhares eu quero levar para lá, para lá. Oh, chinela white. Não me Anderson, toca. Põe a mão na consciência. Faça mais. Chora mais. Jejua mais. Clame mais. Salve mais almas. Oh, Senhor, nos dê almas. Nos dê almas, Pai. Ora comigo, se você puder, aí na sua casa. Eu não sei se você consegue sentir o que eu sinto aqui, mas talvez mais do que o que eu sinto aqui. Então ore comigo, chore comigo, una-se a mim agora. E se há necessidade de fazer um concerto, sai da lama,
Sai desse buraco visgoso, sai dessas trevas tão danosas. Basta levantar as suas mãozinhas e dizer: Jesus, Ele vai descer aí onde você está, vai te tirar da lama, vai te arrancar desse atoleiro, vai limpar as suas vestes, vai te dar um vestido novo, um anel no seu dedo, vai limpar o teu cabelo, você vai se tornar a imagem dele. Tão belo. Ore comigo agora. Peça a Ele, nos dê almas, Pai. Converta almas, salve almas. Não há sentido viver aqui sem ganhar almas, não há sentido. Eu não quero viver aqui se não for para ganhar almas. Dá-nos almas. Dá-nos almas, Pai, dá-nos almas. Dá-nos almas, Paizinho. Salve almas nessa cidade, Paizinho. Convence, Espírito Santo. Salve almas, Paizinho. Contempla essas pessoas que comigo choram, Senhor. Dá-nos almas. Dá-nos almas. Eu te imploro. Assim como muita gente te implora. Dá um sentido para a vida de muita gente aqui. Deixa eles ter o prazer de tirar uma alma da lama, Senhor, para eles sentirem quão vale um gesto desses. Nos dá almas. É o meu pedido a Ti essa noite. Me dê almas.